Você se curva para chefe que te trata mal. Você sorri para pessoas que desprezam você. Você aceita a humilhação de quem tem poder sobre você porque precisa de emprego, aprovação ou simplesmente não quer conflito. E você engole raiva, engole dignidade, engole self-respect. E chama isso de ser profissional, maduro, pragmático. Mas por dentro, você se odeia um pouco cada vez que se curva. E você se pergunta: como seria ter coragem de nunca se curvar para ninguém? Como seria viver com dignidade absoluta, recusando humilhação não importa quem está do outro lado? E então você conhece a história de Diógenes de Sinope, filósofo grego que vivia em barril na rua, que possuía literalmente nada além de manto rasgado. E que quando Alexandre, o Grande, o homem mais poderoso do mundo, veio oferecê-lo qualquer coisa que desejasse, Diógenes olhou para ele e disse: saia da frente do meu sol, e cuspia na cara de poderosos quando eles o desrespeitavam, literalmente. E ninguém podia fazer nada porque Diógenes não tinha nada a perder. E por não ter nada a perder, tinha liberdade absoluta. Liberdade que pessoas com propriedades, reputações, carreiras nunca têm. E Alexandre, olhando para Diógenes, disse algo que expõe verdade brutal. Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, porque Alexandre, com todo o poder do mundo, reconheceu que Diógenes tinha algo que ele nunca teria: liberdade total de medo. Se você quer entender como Diógenes conseguia essa liberdade radical, por que ele cuspia na cara de poderosos sem medo, e que lições você pode aprender dele para parar de se curvar covardemente para quem te desrespeita, inscreve-se no canal agora. Porque o que vem a seguir vai te mostrar que liberdade real não vem de ter mais. Vem de precisar de menos. Diógenes identificou 7 lições radicais sobre como viver com liberdade absoluta, através de não ter nada que possam tirar de você. E no final deste vídeo, vou revelar a lição mais perigosa dele, aquela que te liberta completamente, mas que a maioria nunca terá coragem de aplicar porque exige sacrificar tudo que a sociedade te ensinou a valorizar. Mas você precisa dominar as 6 lições que constroem base para essa libertação final. Então fica comigo. A primeira lição radical que Diógenes te ensina através de cuspir na cara de poderosos: quanto menos você possui, menos vulnerável você é. E quanto menos vulnerável, mais livre. Diógenes vivia em barril de vinho abandonado na praça de Atenas. Possuía um manto rasgado e tigela para beber água. E um dia viu o menino bebendo água com as mãos. E jogou tigela fora pensando: até isso é posse desnecessária. E essa radicalidade não era ascetismo religioso. Era estratégia de liberdade. Porque Diógenes entendia algo que a maioria não entende. Cada coisa que você possui te possui de volta. Casa te obriga a trabalhar para pagar. Carro te obriga a manter seguro, gasolina, manutenção. Reputação te obriga a se comportar de certas formas. Carreira te obriga a agradar superiores. E cada obrigação é corrente que te prende. E quanto mais você tem, mais correntes. E mais você tem a perder. E medo de perder te controla. E aqui está o que é libertador e aterrorizante sobre Diógenes. Ele não tinha absolutamente nada para perder. Então, quando o poderoso ameaçava, ele ria. Quando alguém tentava controlá-lo através de recompensa ou punição, não funcionava. Porque você não pode ameaçar tirar nada de quem não tem nada. E você não pode subornar com riqueza quem não deseja riqueza. E isso fazia Diógenes invulnerável. E invulnerabilidade dava liberdade absoluta. E aqui está como isso aparece. Alguém poderoso te desrespeita. E você quer responder, quer defender dignidade. Mas você pensa: preciso desse emprego. Preciso dessa recomendação, não posso arriscar. E você engole, e desrespeito continua. E você continua engolindo porque tem muito a perder. Casa, família, estilo de vida. E medo de perder te paralisa. E Diógenes via isso e pensava: vocês são escravos de próprias posses. Vocês construíram prisão confortável e chamam de sucesso, mas não são livres. Porque liberdade e segurança são inversamente proporcionais. Quanto mais segurança você constrói,
menos liberdade você tem. E aqui está exemplo brutal. Você odeia seu trabalho. Chefe te trata como lixo. Mas você tem hipoteca, carro financiado, estilo de vida que depende desse salário. Então você volta todo dia. Sorri. Aceita a humilhação. Porque a alternativa é perder tudo que construiu. E Diógenes diria: você não construiu nada. Você construiu gaiola dourada e chamou de conquista, mas continua preso. Ou você quer falar verdade sobre algo importante, mas verdade vai ofender pessoas poderosas, e você tem reputação a proteger, carreira a preservar, conexões sociais que podem ser destruídas. Então você mente, ou se cala. E chama isso de ser inteligente e estratégico, mas Diógenes diria: você é covarde. E covardia vem de ter muito a perder. E ter muito a perder vem de ter acumulado coisas que agora te controlam. Diógenes rejeitava a acumulação completamente. E era considerado louco por sociedade. Mas ele era livre de forma que nenhum homem rico podia ser. Porque homem rico tem 1000 vulnerabilidades. Pode perder fortuna, reputação, posição. E medo dessas perdas o controla. Mas Diógenes literalmente não tinha nada para perder, e isso o tornava mais poderoso que qualquer rei. Aqui está a técnica de Diógenes: auditoria de vulnerabilidade. Liste tudo que você possui que te obriga a comportamentos que você odeia. Trabalho que te força a aceitar humilhação. Casa que te força a trabalhar, trabalho que odeia. Posses que te obrigam a manter renda alta. E reconheça: cada uma dessas coisas não te pertence. Você pertence a elas. E até você reduz drasticamente o que possui, você nunca será livre. E Diógenes não está dizendo para jogar tudo fora hoje. Está dizendo: reconheça que quanto mais você acumula, mais você é controlável através de medo de perda. E liberdade verdadeira vem de direção oposta, de acumulação. Mas tem lição ainda mais radical sobre confronto direto. Primeira lição absorvida. 6 pela frente. E a segunda lição de Diógenes sobre por que cuspia na cara de poderosos. Hipocrisia merece desrespeito público. E educação com hipócritas é cumplicidade com hipocrisia. Diógenes via a elite ateniense pregando virtudes que não praticavam. Filósofos falando sobre sabedoria enquanto acumulavam riqueza. Políticos discursando sobre justiça enquanto roubavam. Cidadãos ricos falando sobre moralidade enquanto exploravam escravos. E Diógenes não aceitava essa performance. Quando via hipocrisia, expunha. Publicamente, brutalmente, sem educação. E uma de suas táticas favoritas era cuspir. Literalmente. Alguém poderoso dizia algo hipócrita, e Diógenes cuspia nele. E quando questionado por que fez isso, dizia: porque é o lugar mais sujo que encontrei para cuspir. E aqui está o que é radical sobre isso. Sociedade te ensina a ser educado com hipócritas poderosos, a sorrir enquanto eles mentem, a aceitar duplicidade porque confrontar é desrespeitoso ou improdutivo. E Diógenes rejeitava completamente isso. Ele dizia: respeito é ganho através de integridade. E hipócrita não tem integridade. Então, não merece respeito. E fingir respeito por hipócrita poderoso é ser cúmplice da hipocrisia dele. E aqui está como isso te afeta. Você está em reunião. Líder fala sobre valores da empresa, transparência, meritocracia. E você sabe que é mentira. Você vê favoritismo, políticas obscuras, injustiça. Mas você sorri, acena, finge concordar. Porque confrontar seria não profissional. E Diógenes diria: você não está sendo profissional, está sendo covarde. Está validando hipocrisia através de silêncio cúmplice. E hipocrisia persiste porque ninguém tem coragem de expô-la publicamente. Ou político faz discurso bonito sobre ajudar pobres. E você sabe que ele vota contra toda política que realmente ajudaria. Mas você aplaude educadamente, porque é civilizado. E Diógenes diria: civilidade com hipócrita é crueldade com vítimas da hipocrisia dele.
porque sua educação permite que performance continue. E performance impede mudança real. Diógenes não tinha paciência para isso. Quando Platão definiu o humano como bípede sem penas, Diógenes pegou o frango, depenou e jogou na sala de aula de Platão gritando: "Eis o humano de Platão!" Não porque odiava Platão, mas porque a definição era absurda e ninguém tinha coragem de dizer. Todos ficavam educadamente concordando com o filósofo famoso, e Diógenes quebrou ilusão de forma que ninguém podia ignorar. E aqui está o que é perigoso e necessário sobre isso. Confronto público de hipocrisia é socialmente punido. Você será chamado de desrespeitoso, agressivo, problemático. E carreira pode sofrer. Relacionamentos podem acabar. Reputação pode ser manchada. E Diógenes sabia disso. E não se importava, porque ele escolheu integridade sobre aceitação social. E maioria escolhe o oposto. Escolhe ser aceita por hipócritas ao invés de confrontá-los. E então hipocrisia se torna normal. E ninguém mais vê problema. Diógenes dizia algo brutal. Vejo muitos advogados, mas nenhuma justiça. Muitos soldados, mas nenhuma coragem. Muitos filósofos, mas nenhuma sabedoria. Ele estava dizendo: títulos não significam nada. Comportamento significa tudo. E quando o comportamento contradiz título, hipocrisia deve ser exposta. Não educadamente, mas brutalmente. Porque educação preserva a hipocrisia. Aqui está a prática de Diógenes: identificação e exposição seletiva de hipocrisia. Quando alguém poderoso age hipocritamente, você tem escolha. Pode ser cúmplice através de silêncio educado, ou pode expor. E Diógenes não está dizendo para cuspir literalmente em todos os hipócritas. Está dizendo: escolha batalhas onde a hipocrisia realmente importa. E nessas batalhas, seja brutalmente honesto, mesmo que custe socialmente. Porque custo de cumplicidade com hipocrisia é maior que custo de confrontá-la. Mas tem lição ainda mais libertadora sobre desapego de opinião alheia. 2 lições radicais dominadas. 5 restam. E a terceira lição que Diógenes ensina através de cuspir em poderosos. Opinião alheia sobre você é completamente irrelevante. E até você internaliza isso. Você é escravo de opinião alheia. Diógenes vivia de forma que sociedade inteira considerava vergonhosa. Sem casa, sem propriedades, comia na rua, dormia em praça pública. E quando pessoas ricas passavam e riam dele, chamavam de mendigo, de louco, de vergonha, Diógenes respondia: vocês são escravos de luxo que não precisam. Eu sou livre porque não preciso de nada. Quem deveria ter vergonha? E ele genuinamente não se importava com a opinião deles. Não era fingimento. Não era defesa psicológica. Era genuína indiferença a julgamento alheio. E essa indiferença vinha de clareza sobre o que realmente importava. E opinião de pessoas que ele não respeitava definitivamente não importava. E aqui está o que é libertador sobre isso. Maioria das pessoas vive aprisionada por medo de julgamento. Você não faz o que quer porque o que vão pensar. Você não fala a verdade porque vão me julgar. Você não vive autenticamente porque não quero ser criticado. E cada decisão é filtrada através de como isso será percebido. E você nunca é livre, porque está constantemente performando para a audiência imaginária de juízes que você nunca satisfará completamente. E Diógenes via isso e pensava: vocês são escravos de fantasmas, porque maior parte das pessoas que vocês temem em julgamento nem se importa com vocês o suficiente para julgar consistentemente. Vocês criaram prisão de julgamento imaginário e se trancaram dentro. E aqui está exemplo brutal. Você quer mudar carreira para algo que realmente ama. Mas é arriscado, não é prestigioso, as pessoas vão pensar que falhei. Então você fica em carreira que odeia porque medo de julgamento alheio supera desejo de felicidade própria. E você desperdiça anos, décadas, possivelmente vida inteira, em trabalho que te mata por dentro. Porque não consegue tolerar a ideia de que alguns conhecidos podem pensar menos de você.
E Diógenes diria: você trocou vida inteira por aprovação de pessoas que nem se importam realmente com você. Que tragédia! Ou você quer se vestir de certa forma, expressar-se de certa forma, viver de certa forma. Mas não é normal. Vão achar estranho. Então você se conforma. Veste uniforme social, age como esperam. Nunca expressa a autenticidade real. E morre sem nunca ter sido realmente você. Porque medo de julgamento era maior que desejo de autenticidade. Diógenes era chamado de cachorro. Cínico, vem de palavra grega para cachorro. E ele aceitava. Dizia: sim, sou cachorro, porque late para a injustiça, abana rabo para amigos verdadeiros e morde falsos amigos. E transformou insulto em identidade com orgulho, porque sabia que insulto vinha de pessoas cujas opiniões eram irrelevantes. E aqui está a técnica crucial. Quando alguém critica você, pare e pergunte: eu respeito essa pessoa? Se não, por que a opinião dela importa? E se você não respeita a pessoa, a opinião dela sobre você é literalmente sem valor. É ruído. E você pode escolher ignorar completamente. E Diógenes fazia isso constantemente. Pessoas ricas zombavam dele. E ele zombava de volta, não defensivamente, mas com genuína diversão de que eles achavam que a opinião deles importava para ele. E zombaria dele era mais cortante que deles, porque vinha de lugar de liberdade real, não de insegurança defendida. Aqui está a prática de Diógenes. Hierarquia consciente de opiniões. Liste pessoas em sua vida e conscientemente decida: dessas, quantas eu realmente respeito profundamente? Talvez 3, 5, 10 no máximo. E todas as outras? Opinião delas é irrelevante. E quando alguém fora desse círculo pequeno critica, você pode conscientemente lembrar: opinião dessa pessoa não vale nada para mim. E seguir em frente. E liberdade que isso cria é imensurável. Porque de repente você está vivendo para a aprovação de 3 pessoas que realmente importam ao invés de 100 que não importam. Mas tem lição ainda mais desafiadora sobre confrontar poder diretamente. 3 lições radicais integradas. 4 pela frente. E a 4ª lição que Diógenes demonstra através de cuspir em poderosos: poder sem virtude não merece reverência, merece confronto. Diógenes não se curvava para ninguém. Reis, generais, filósofos famosos, se agiam de forma que Diógenes considerava ridícula, ele os tratava com ridículo, independente de poder deles. E a história mais famosa é com Alexandre, o Grande. Alexandre, tendo conquistado metade do mundo conhecido, vindo pessoalmente conhecer filósofo famoso, e encontra Diógenes deitado ao sol. E Alexandre, tentando demonstrar generosidade, pergunta: o que posso fazer por você? Peça qualquer coisa. E Diógenes, sem se levantar, responde: você pode sair da frente do meu sol. E aqui está o que é revolucionário sobre isso. Diógenes tratou o homem mais poderoso do mundo como pessoa que estava bloqueando o sol dele. Não com medo, não com reverência, com irritação casual. Como trataria qualquer um que estivesse no caminho. E Alexandre podia ter mandado matá-lo imediatamente. Mas não o fez. Porque reconheceu que Diógenes tinha algo que poder dele não podia comprar. Dignidade inabalável, que não curva para nada nem ninguém. E aqui está a lição brutal que a maioria nunca aprende. Você reverencia poder automaticamente. Chefe entra, você se endireita. Pessoa rica fala, você escuta com atenção extra. Político passa, você demonstra respeito que não sente. E faz tudo isso automaticamente porque foi ensinado que poder merece reverência. Mas Diógenes diria: poder sem virtude não merece absolutamente nada. Merece confronto. Porque reverenciar poder não virtuoso é perpetuar sistema onde poder substitui virtude. E aqui está exemplo. Seu chefe é incompetente. Todos sabem. Mas quando ele fala em reunião, todos acenam, concordam, demonstram respeito, porque ele tem poder de demitir. E você participa dessa performance. Finge que ideias ruins dele são boas. Finge que respeita quando não respeita.
E Diógenes diria: você não está sendo prudente, está sendo covarde. E covardia coletiva permite que incompetente mantenha poder, porque ninguém tem coragem de confrontar. Ou pessoa rica doa dinheiro para a caridade publicamente enquanto trata funcionários como lixo, e sociedade a celebra. E você também celebra porque ela tem tanto dinheiro, deve ser admirada. E Diógenes diria: riqueza sem caráter não é admirável, é obscena. E tratá-la como admirável é validar que dinheiro substitui virtude. E isso corrompe sociedade completamente. Diógenes confrontava filósofos famosos constantemente. Platão estava dando palestras sofisticadas sobre formas ideais, e Diógenes interrompeu comendo rábano cru ruidosamente. E quando Platão reclamou, Diógenes disse: se você comesse rábanos, não precisaria bajular tiranos. Porque Platão, apesar de toda a sofisticação filosófica, dependia de patronagem de ricos e poderosos. E Diógenes comendo rábano barato era mais livre que filósofo mais famoso de Atenas. E aqui está o que é radical. Confrontar poder requer estar disposto a sofrer consequências. Diógenes foi escravizado em certo ponto de vida, literalmente vendido como escravo. E até sendo vendido manteve dignidade. Comprador perguntou: o que você sabe fazer? E Diógenes respondeu: governar homens. Me venda para alguém que precise de mestre. E comprador ficou tão impressionado que o libertou. Porque até em escravidão literal, Diógenes não curvou dignidade. Aqui está a prática de Diógenes: confronto seletivo de poder não virtuoso. Identifique pessoas com poder sobre você que não têm virtude correspondente. E conscientemente escolha não reverenciar automaticamente. Não precisa cuspir nelas literalmente, mas pode recusar performance de respeito não merecido. E quando elas agem de forma ridícula, pode apontar ridículo, mesmo que custe, porque custo de sempre se curvar é perda de dignidade. E dignidade vale mais que segurança de emprego. Mas tem lição ainda mais libertadora sobre redefinição de riqueza. 4 lições de liberdade radical absorvidas. 3 finais se aproximam. E a 5ª lição que Diógenes ensina através de viver em barril. Verdadeira riqueza é não precisar de nada. E quanto menos você precisa, mais rico você realmente é. Diógenes via pessoas ricas de Atenas, casas enormes, escravos, roupas caras, banquetes elaborados, e via que quanto mais possuíam, mais miseráveis eram. Porque tinham medo constante de perder, tinham que trabalhar constantemente para manter, tinham que se preocupar com inveja alheia, com roubos, com impostos. E Diógenes pensava: eles não possuem riqueza, riqueza os possui, porque pessoa rica tem 1000 preocupações. E Diógenes, sem nada, não tinha nenhuma. E aqui está a inversão radical. Sociedade define riqueza como acumulação. Quanto mais você tem, mais rico você é. Mas Diógenes definia riqueza como falta de necessidade. Quanto menos você precisa, mais rico você é. Porque pessoa que precisa de 1000 coisas para ser feliz é pobre. Tem 1000 dependências que a escravizam. Mas pessoa que precisa de quase nada para ser feliz é rica, porque é livre de 1000 dependências. E aqui está como isso aparece. Pessoa ganha milhões, mas precisa de casa de 5 milhões, carro de 500 mil, roupas de grife, viagens luxuosas, e está constantemente estressada mantendo estilo de vida, constantemente trabalhando para pagar tudo, constantemente preocupada com manter status. E Diógenes diria: essa pessoa não é rica, é escrava, cara. Escrava de próprias necessidades infladas. E alguém que vive simplesmente, trabalha menos, tem tempo livre, não tem estresse financeiro? Diógenes diria: essa pessoa é mais rica, porque tem o que realmente importa: tempo, paz, liberdade. E aqui está o que é libertador e assustador sobre isso. Você provavelmente pode viver com 10% do que tem agora e ser igualmente ou mais feliz. Mas você não vai testar porque tem medo. Medo de que sem todas essas posses, sem esse status,
Sem essas provas de sucesso, você não seja ninguém. E Diógenes diria: esse medo revela que você não tem self real. Você é apenas soma de posses. E se perder posses, identidade desmorona. E isso não é riqueza, é pobreza psicológica extrema. Diógenes foi questionado certa vez: por que você mendiga de estátua? E respondeu: para praticar ser rejeitado. Ele estava deliberadamente se acostumando à rejeição para que não tivesse medo dela. E falta de medo de rejeição, de perda, de privação, era riqueza real. Porque ele era invulnerável psicologicamente. E aqui está a técnica radical. Experimento de redução. Por um mês, viva com metade do dinheiro que normalmente gasta. E observe, você é significativamente menos feliz? Provavelmente não. E isso revela que metade do que você gasta é manutenção de status, não de felicidade. E se você pode viver com metade, pode trabalhar metade. E ter tempo de volta. E tempo é a única riqueza real, porque não pode ser comprada, apenas desperdiçada ou usada. Ou experimente semana vivendo com um mínimo absoluto. Comida simples, sem entretenimento pago, sem consumo desnecessário. E observe, você sofre? Ou você descobre que a maior parte do consumo é hábito, não necessidade? E que sem hábito você é livre? Diógenes dizia: vi ricos invejando pobres pela primeira vez na minha vida, quando observei que pobre comia com apetite enquanto rico, cheio de preocupações, não conseguia desfrutar banquete. Ele estava dizendo: satisfação não vem de ter mais, vem de precisar de menos. E quanto menos você precisa, mais impossível é te controlar através de recompensas e ameaças materiais. Aqui está a prática de Diógenes. Cálculo de liberdade versus possessões. Para cada coisa que você possui, pergunte: quanto tempo de trabalho isso me custa? E quanto de liberdade isso me compra? E você provavelmente vai descobrir que a maioria das posses custa liberdade ao invés de comprar. E que reduzir drasticamente possessões compraria liberdade real. Mas tem lição ainda mais radical sobre honestidade brutal. 5 lições de radicalidade absoluta integradas. 2 finais restam. E a 6ª lição que Diógenes demonstra através de comportamento. Honestidade brutal é mais valiosa que educação confortável. E sociedade que pune honestidade e premia mentiras educadas está corrompida. Diógenes não mentia. Nunca. Não por moralidade abstrata, mas porque mentira é escravidão. Quando você mente, tem que lembrar da mentira. Tem que manter consistência. Tem que esconder verdade. E cada mentira é corrente que te prende. E Diógenes escolheu liberdade de nunca ter que lembrar o que disse porque sempre disse verdade. Mesmo quando verdade era brutal. E aqui está o que é radical. Sociedade inteira funciona através de mentiras educadas. Como você está? Ótimo. Mentira. Gostou do jantar? Adorei. Mentira. O que achou da apresentação? Muito interessante. Mentira. E cada mentira educada é pequena morte de autenticidade. E sociedade que exige essas mentiras constantemente cria população de pessoas falsas que nunca expressam verdade real. E Diógenes rejeitava completamente isso. Se perguntassem: como você está? Dizia a verdade. Se comida era ruim, dizia que era ruim. Se a apresentação era entediante, dizia que dormiu. E era considerado rude, desagradável, difícil. Mas era honesto. E honestidade criava clareza. Você sempre sabia onde estava com Diógenes. Não havia jogos sociais, não havia subentendidos, não havia necessidade de decifrar o que ele realmente pensava. E aqui está como falta de honestidade te aprisiona. Você odeia trabalho de colega, mas diz que é bom, e então é pedido para trabalhar mais com ela. E você tem que fazer porque elogiou. Você se prendeu através de mentira educada. Ou alguém te pergunta opinião honesta sobre projeto, e você dá opinião educada ao invés de honesta. E projeto falha. E podia ter sido salvo se você tivesse sido honesto. Mas você escolheu conforto social sobre verdade útil.
Diógenes era consultado por pessoas poderosas exatamente porque era brutalmente honesto. Quando o rei perguntava, devo fazer isso? Diógenes dizia verdade brutal. Não o que rei queria ouvir. E reis valorizam isso porque é raro, porque maioria mente para agradar. E mentiras não ajudam na tomada de decisão real. Mas verdade brutal, mesmo que desconfortável, tem valor estratégico imenso. E aqui está o que é perigoso sobre honestidade. Você será punido por ela. Pessoas não gostam de ouvir verdade quando verdade é desconfortável. Elas preferem mentira confortável. E então você tem escolha: popularidade através de mentiras educadas ou integridade através de honestidade brutal. E maioria escolhe popularidade e perde integridade e vive vida inteira performando ao invés de sendo. Diógenes tinha a frase: não tenho muito, mas tenho uma coisa que vocês não têm: liberdade de dizer verdade sem medo de consequências. E aqui está a técnica gradual. Comece com honestidade em situações de baixo risco. Alguém pergunta opinião sobre algo trivial. Diga a verdade ao invés de mentira educada. E observe reação. E vá aumentando. E você vai descobrir que honestidade brutal, quando entregue sem crueldade mas com clareza, é respeitada por pessoas que você quer respeito, e punida por pessoas cujo respeito não vale nada. E isso é filtro perfeito. Mas todas essas 6 lições te prepararam para a última, a mais libertadora e aterrorizante. A que te liberta completamente, mas exige sacrificar tudo que sociedade te ensinou a valorizar. Lembra daquela lição final que prometi? Chegou a hora. 6 lições radicais de Diógenes dominadas. Esta é a última, a mais perigosa, a que te liberta absolutamente, mas que a maioria nunca terá coragem de aplicar. E aqui está, a lição que prometi no início. Esteja genuinamente disposto a perder tudo, porque quando você realmente não tem medo de perder, nada pode te controlar. E essa é liberdade absoluta. Diógenes não tinha medo de morrer. Não tinha medo de pobreza porque já era pobre. Não tinha medo de rejeição social porque já era rejeitado. Não tinha medo de perder status porque nunca buscou status. E sem medos, sem vulnerabilidades, ele era imparável. E aqui está a técnica final e mais radical. Construa a vida onde o pior caso possível é aceitável. Se você perder emprego, casa, posses, reputação, e mesmo assim consegue sobreviver e manter dignidade, você é livre. Porque não há ameaça que possam fazer que te destrua. E sem ameaças efetivas, você pode cuspir na cara de qualquer poderoso. Não porque é suicida, mas porque você removeu alavancas que usam para controlar pessoas. E Diógenes fez exatamente isso. Reduziu vida ao mínimo absoluto. E no mínimo absoluto, encontrou liberdade máxima. E liberdade para dizer verdade, confrontar poder, viver com dignidade total. E essa é a lição que nunca morre. Esteja disposto a perder tudo, porque só então você realmente tem tudo o que importa. Liberdade. Agora você conhece as 7 lições radicais de Diógenes sobre por que ele cuspia na cara de poderosos e por que você deveria aprender com isso. Quanto menos você possui, menos vulnerável e mais livre você é. Hipocrisia de poderosos merece confronto brutal, não educação cúmplice. Opinião de pessoas que você não respeita é completamente irrelevante. Poder sem virtude não merece reverência, merece confronto. Verdadeira riqueza é não precisar de nada. Honestidade brutal é mais valiosa que mentiras educadas. E esteja genuinamente disposto a perder tudo porque essa é liberdade absoluta. Diógenes não está te pedindo para viver em barril. Está te mostrando que escravidão que você chama de sucesso é opcional. Que cada coisa que você acumula te prende um pouco mais. Que cada vez que você se curva para poder não virtuoso, você perde pedaço de dignidade. E que liberdade real vem de direção oposta de onde sociedade te diz para ir. E aqui está o que é transformador. Você pode começar hoje, não precisa jogar tudo fora. Mas pode começar a reduzir dependências.
Pode começar a confrontar hipocrisias pequenas. Pode começar a dizer verdade em situações de baixo risco. E cada passo nessa direção é passo em direção à liberdade que Diógenes tinha. E Alexandre, com todo o poder do mundo, invejava. Se este vídeo te fez questionar se sucesso que você está perseguindo é liberdade ou prisão dourada, e se te deu coragem para começar a viver com mais dignidade e menos medo, deixa teu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essas lições radicais de Diógenes para mais pessoas que precisam acordar de escravidão confortável. E se ainda não estás inscrito, inscreve-te agora e ativa sininho. Porque aqui exploramos filosofia radical, cinismo de Diógenes e verdades brutais sobre liberdade real versus segurança escravizante. E no próximo vídeo, vais descobrir outra verdade filosófica radical. Não perca. Até próximo vídeo. E lembra-te, liberdade não vem de ter mais, vem de precisar de menos. E Diógenes sem nada era mais livre que qualquer rei. E você pode ter essa liberdade, mas tem que estar disposto a pagar preço. Tudo que sociedade te ensinou a valorizar.